Ai, maninho, eu vi uma bolsa tão linda, cara, numa loja. Tão linda, mas tá tão cara. Queria tanto comprar. Léo, tá ouvindo eu falar com você, Léo? Léo, tá fazendo egípcia? Fazenda egípcia? Tá fazendo egípcia. Que é isso, fazenda egípcia? Tu não sabe o que é fazer egípcia? Já ouvi falar, mas não tenho ideia. Tu quer saber o que significa e a sua origem? Sim. Então vem comigo, que hoje nosso vídeo é sobre Expressões populares. Olá, amigos, eu sou o Léo. E eu sou a Cris. E nós somos o canal Habla e Descubra. Então, galera, antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu vou pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e manda pra geral, compartilha com seus amigos, com todos. Isso aí, gente, deixa aquele super like. E também vamos deixar aqui na descrição desse vídeo nosso Instagram para que vocês possam acompanhar aí tudo que nós postarmos. Então, maninha, me explica aí o que significa fazenda egípcia. Então, Léo, vou te explicar o significado dessa expressão. Significa não dar importância para algo, agir com indiferença ou ignorar alguém. A expressão popular vem das artes egípcias da antiguidade, que retratam pessoas com ares de superioridade na face, olhando para o lado. Fazer egípcia também pode ser usado como um sinônimo de virar a cara, ignorar alguém, ou até mesmo se fazer de desentendido. Igual você estava fazendo agora, quando eu estava te contando da minha bolsa maravilhosa e você estava aí me esnobando, se fazendo de desentendido. Agora eu entendi o que significa. Isso. Também pode ser fazenda louca. Eu já ouvi várias expressões mais ou menos que são parecidas com fazenda egípcia. Sim. Agora eu entendi. Então, Cris, agora é minha vez. E a expressão fazer ouvidos de mercador, você já ouviu falar? Sim, já ouvi várias vezes, mas agora eu não me lembro muito bem o significado. Então agora eu vou te explicar. Então, a expressão fazer ouvidos de mercador significa não ouvir por decisão própria de ignorar. Ou seja, uma pessoa que está dizendo alguma coisa para você e você simplesmente ignora, finge que não está ouvindo. A versão mais popular da origem afirma que o mercador, pessoa que se deslocava entre diferentes locais para vender mercadorias, gritava tanto para anunciar e publicitar seus produtos que acabava ficando totalmente indiferente com quem ele falava, pois não conseguia ouvir. Entendi. E também tem uma segunda versão que indica a palavra correta seria marcador e não mercador. Ou seja, o marcador era o senhor que na época da escravidão marcava os negros escravos com ferro quente, como se costumava fazer com o gado. E apesar dos gritos de dores proferidas pelos escravos, o marcador não podia se sensibilizar, ou seja, ele fingia não estar ouvindo nada e assim ele conseguia fazer o seu trabalho. Nossa. Cruel, só de né? pensar. Mas é essa a explicação de fazer ouvido de mercador. E você aí, sabe o que significa colocar panos quentes? Colocar panos quentes é uma expressão de uso figurado, utilizado para fazer referência a uma tentativa de amenizar uma situação. O objetivo principal é a de apaziguar um problema, evitando assim que uma confusão seja instaurada. A origem da expressão tem por base um tratamento terapêutico paliativo, no qual panos quentes são aplicados sobre determinada parte do corpo para aliviar dores ou sintomas como, por exemplo, a febre. A aplicação de calor para combater a dor ajuda a relaxar os músculos e, com isso, a evitar espasmos. O calor dos panos quentes também tende a causar uma transpiração que resulta na diminuição da temperatura do corpo. Isso pode levar ao término da febre. Apesar de não curar o motivo do problema, os panos quentes proporcionam uma sensação de alívio que ajuda a controlar o problema temporariamente. Um processo semelhante acontece com o uso da expressão ao colocar panos quentes em determinada situação. Não se resolve o problema, porém encontra-se uma solução temporária. Ah, entendi já. É mais ou menos, isso me lembra a época da escola, quando vinham aquelas mães, tinha uma situaçãozinha lá com um filho, a diretora chamava a mãe na escola, ela chegava e já ia colocando panos quentes para apaziguar aquela situação, é mais ou menos isso. Exatamente, Léo. Exatamente isso. Agora aprendi. Exatamente. Tem uma expressão que é muito usada, tempo é dinheiro.
Essa expressão tempo é dinheiro é utilizada para indicar que, em um contexto laboral, o tempo utilizado para fazer algo acaba por ser um tempo vendido. Afinal, a pessoa que trabalha recebe determinado valor pelo tempo que passou trabalhando. A frase também costuma ser interpretada de uma segunda forma. O tempo que uma pessoa tem livre também pode ser transformado em dinheiro, se utilizado para realizar uma atividade que dê dinheiro, como, por exemplo, vender algo, trabalhar, entre outras. Essa expressão tem uma origem muito interessante, inclusive uma frase de um filósofo grego, Ai, que nome difícil! Teofrastos. Eu não entendi o que ele falou. Que afirmou em um de seus livros que o tempo custa muito caro. Teofrastos levava uma média de 2 meses para escrever cada um de seus livros, e o tempo que ele passava escrevendo acabava por voltar para ele sob a forma de dinheiro. Depois de saber disso e de ler as obras do filósofo, o físico americano Benjamin Franklin concluiu que, afinal, tempo é dinheiro. Me fez até lembrar de uma coisa muito interessante no meu antigo trabalho, Cristina. O que nós fazíamos? Toda vez que nós íamos ao banheiro fazer o número 2, nós falávamos que é a melhor hora do dia. Por quê? Era um horário que iríamos estar sendo remunerados para fazer o número 2. Ou seja, ganhar dinheiro fazendo o número 2. Léo, não acredito que você falou isso, Léo. Mas é verdade. Estava sendo remunerado, estava no horário de trabalho. Quer coisa melhor que isso? É verdade. Essa que eu vou falar agora é uma expressão que quase não se usa mais. Meter o bedelho. Usa sim. Eu uso direto. Vou meter o bedelho no assunto, não é isso? Então, Léo, meter o bedelho significa exatamente isso. Se intrometer em um assunto que não se diz respeito a si próprio. Bedelho tem 2 significados principais. A palavra designa uma pequena tranca posicionada na horizontal entre os batentes de uma porta ou janela, de forma a permitir que ela seja fechada ou aberta. E também um trunfo pequeno e insignificante em um jogo de cartas. Dizem que esse segundo significado estaria mais relacionado com a origem da expressão. Quando uma pessoa mete o bedelho em algo, ela geralmente dá uma opinião intrometida, insignificante e sem importância. O mesmo acontece entre o jogo de cartas. Um bedelho usado é praticamente uma carta forçada, que não faz nada, não faz muita diferença no jogo, e por isso é irrelevante. Ah, então era isso mesmo que eu estava pensando. Meter o bedelho, ou seja, se intrometer onde você não foi chamado. Isso mesmo, tá ali na janelinha, ó, tomando conta da vida dos outros. Muito boa mesmo, essa é legal. A próxima expressão que eu vou trazer para vocês é a cavalo dado não se olha o dente. Todo mundo já ouviu falar dessa expressão. Muitas vezes. O significado dessa expressão vem de quando se recebe algo, ou seja, não se deve fazer exigências, nem cobranças, nem questionamentos sobre aquilo que é recebido. A origem dessa expressão ela é bem interessante, está relacionada com a comercialização de cavalos. Antigamente, os compradores tinham o hábito de observar a arcada dentária do animal antes de fechar o negócio. E através do estado do dente do cavalo, era possível saber, por exemplo, se o animal era jovem ou não. Assim, mesmo que o vendedor tentasse mentir a idade do cavalo que estava por vender, a mentira podia ser facilmente descoberta. No que diz respeito à expressão, a ideia é uma analogia. Assim como seria indelicado por parte da pessoa que ganhasse o cavalo verificar o dente do animal para saber se ele era jovem ou adulto, também seria indelicado que uma pessoa presenteada ficasse fazendo questionamento sobre o presente recebido. Ah, eu quando recebo alguma coisa, mas eu não gosto, eu não falo nada não, mas eu guardo a notinha e vou na loja trocar. Quem não faz isso, né, gente? Claro! Essa agora é muito legal e muito utilizada entre os jovens. Segurar vela. Essa expressão veio desde a época em que as velas eram a principal fonte de iluminação das casas. Na Idade Média, quando ainda não existiam lâmpadas a óleo, as pessoas menos experientes seguravam uma vela para que os mais experientes pudessem executar qualquer tipo de trabalho braçal no escuro. A origem dela, então, é surreal. Na França, a expressão tenir la chandelle se refere a criados que eram obrigados a segurar candeeiros enquanto os seus patrões mantinham as relações sexuais. Mas o serviçal deveria ficar de costas para manter a privacidade dele. Jura? É constrangedor, hein? Imagina você ali segurando um candeeiro
E atrás dos seus patrões tendo relações sexuais. Patrão no vucu-vucu e ele ali não podendo fazer nada, só segurando a vela. Constrangedor. Por isso que então, quando os jovens vão sair, vai uma terceira pessoa, a pessoa fala, eu vou segurar a vela hoje. Isso mesmo, porque tá lá em 3 e ele no meio segurando a vela. Ai, que delícia! Cris, uma coisa também que é muito interessante de ressaltar, de falar, é a diferença entre gírias e expressões populares. Por quê? As gírias, elas são mais usadas nas comunidades, digamos assim, em grupos menores de pessoas. E já as expressões populares, ela é utilizada em todo o país. Essa, por exemplo, essa última que eu vou falar agora, ela é bem utilizada em todo o país, que é pé rapado. Quem nunca ouviu essa expressão? Várias Infelizmente, vezes. porque acaba por ser uma coisa, digamos assim, chata, né, de se ouvir. Mas essa expressão, ela tem um significado. O termo pé rapado, segundo o dicionário, é um sinônimo de pessoa de origem pobre, humilde. Já era conhecido por volta do século XVII e é usado até hoje. Designava o pobretão, principalmente da zona rural, que andava descalço e por isso era obrigado a raspar os pés para lhes tirar a lama. No Brasil, na época do período colonial, as pessoas com mais condições financeiras andavam em cavalos, ou seja, não sujavam seus pezinhos. Enquanto os mais pobres geralmente andavam a pé. Como o chão não era pavimentado, era comum haver lama, fazendo com que as pessoas mais humildes sujassem os pés. Para diminuir a sujeira de lama nos locais públicos, geralmente eram disponibilizados objetos de ferro, que serviam para que as pessoas esfregassem a sola dos seus calçados a fim de retirar a lama. Como os mais ricos andavam a cavalo, eles não sujavam seus sapatos, mas os pobres acabavam pisando na lama e eram exatamente eles que acabavam tendo que rapar os pés. Lembrando, gente, que existem milhares de expressões espalhadas por todo o nosso país. Nosso país é muito rico culturalmente falando. Então nós separamos algumas para trazer para vocês e esperamos que vocês tenham gostado. E você, Cristina, já conhecia essas expressões que falamos? Na verdade, algumas sim, como fazer egípcia, segurar velas, mas pé rapado, na verdade, eu não sabia o significado, e outras também que a gente às vezes fala e não sabe, na verdade, o que significa. É verdade, a gente fala todo dia e às vezes nem sabe o que significa, não sabe a origem. Então, realmente, saber a origem dessas expressões populares, né, que dizemos aí todos os dias, fez muito sentido para mim. Eu fui descobrir muitas das coisas agora. Eu também. E então, galera, vocês já sabiam, já conheciam as origens e o significado dessas expressões? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber. E se vocês conhecem outras expressões populares que nós não tenhamos falado nesse vídeo, deixa nos comentários também para que nós possamos interagir. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber se vocês gostaram. E também não se esqueça, galera, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Compartilha pra geral e também deixa aquele super like. E não se esqueça também de seguir o nosso Instagram, hein? Isso mesmo. Um beijo no coração de vocês. Tchau!